Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, finalizando essa série de vídeos sobre tumores cutâneos, os principais tumores cutâneos, eu vou falar sobre o melanoma. É importante lembrar vocês que a gente falou então dos carcinomas basocelulares, de células escamosas, do carcinoma de células de Merkel, e agora sobre o melanoma, que são os 4 principais tumores malignos da pele que eu decidi abordar com vocês, mas lembrando que nós temos diversas outras neoplasias cutâneas primárias malignas, principalmente originadas em glândulas sebáceas, glândulas écrinas, folículos pilosos e até das células mesenquimais da pele, né? Então, isso é só um apanhado mais geral sobre os tumores principais que a gente tem e quais são as características histológicas que fazem a gente chegar no diagnóstico e o que deve constar no laudo. Então, eu vou agora falar para vocês sobre o melanoma. E o melanoma, ele é uma neoplasia que é originada em melanócitos, que são as células produtoras de melanina da pele, correspondendo a cerca de 4 a 5% de todas as malignidades em mulheres e homens, respectivamente, sendo que acomete principalmente adultos brancos, e aqui no Brasil eles representam cerca de 30% de todos os tumores malignos, com um prognóstico bem ruim, com uma alta chance de metástase. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de melanomas, eles estão relacionados à exposição prolongada e repetida ao sol, principalmente na infância e na adolescência. Pacientes que fizeram câmaras de bronzeamento artificial também têm maior risco de desenvolver melanomas, assim como pacientes que têm pele e olhos mais claros, ou cabelos ruivos ou loiros, ou também pacientes albinos, além de, claro, ter histórico familiar positivo ou pessoal de câncer de pele. O diagnóstico precoce, ele costuma ser a ferramenta mais adequada e que vai ajudar bastante a ter melhor resultado no tratamento do melanoma. E para isso a gente deve fazer consultas regulares com o dermatologista, principalmente buscando lesões pigmentadas e que tenham algumas características suspeitas, que inclui esse algoritmo do ABCDE. Então, a gente tem a assimetria, que é quando a gente tem uma metade da lesão pigmentada diferente da outra, as bordas irregulares, ou seja, com contornos mal definidos, uma coloração variável, a gente tem uma lesão com cores diferentes, então preta, castanha, branca, avermelhada ou azulada, o diâmetro maior do que 6 milímetros, e a evolução, então, as mudanças observadas nas características, como tamanho, forma ou cor, de forma abrupta e muito exuberantes e marcantes clinicamente. Então, o melanoma, ele costuma ser mais comum nos homens na região dorsal e nas mulheres na região das pernas, sendo que, por si só, se ele acometer algum desses sítios, ele já tem um pior prognóstico. A gente chama esses sítios de sítios buns, do inglês. A gente vai ter o acometimento de back, arms, neck and scalp, que seria o dorso, os braços, pescoço e couro cabeludo. Existem 4 subtipos reconhecidos de melanoma, existem outras variantes, é claro, mas eu vou abordar de maneira mais pontual os 4 principais aqui. Então, eu vou começar pelo lentigo maligno melanoma, que é uma neoplasia que costuma ter um crescimento radial, ou seja, para as lateralidades e de forma in situ. O termo in situ, ele significa restrito à membrana basal e que está associado aqui frequentemente à elastose solar, principalmente em idosos na região da face. Então, só para a gente exercitar o ABCDE, a gente tem aqui uma lesão ampla, que com certeza tem mais do que 6 milímetros. Se a gente traçar uma linha aqui no meio, essa metade ela é diferente dessa outra metade, então é uma lesão assimétrica. As bordas, elas são bem irregulares e a coloração, ela é bem variável. Então aqui a gente tem áreas mais amarronzadas, aqui um pouco mais enegrecidas, aqui talvez um pouquinho mais azulado, sendo que existem formações nodulares e áreas de ulceração também. E quando a gente chega a olhar a histologia, então nós temos aqui a epiderme, a membrana basal, ela estaria mais ou menos aqui onde eu estou desenhando, e as células atípicas, elas estão localizadas aqui na camada basal, e elas estão dispostas sempre de maneira lentiginosa, ou seja, uma célula melanocítica típica ao lado de outra célula melanocítica. Aqui a gente vê núcleos bem aumentados de tamanho, com bastante hipercromasia nuclear,
é comum a gente ter, às vezes, nucleolos evidentes, e isso caracteriza uma atipia marcante. E a gente, quando olha a derme ela tem esse colágeno mais basofílico, frouxo, que é um colágeno característico de dano solar. Então, isso que a gente chama de elastose solar. O melanoma extensivo superficial, ele é a variante mais comum de melanoma. A gente vai ter um crescimento radial, ou seja, para as laterais, predominante, sendo que ele é o tipo, então, que está mais comum nas mulheres na região da perna e no dorso em homens, e está associado à ulceração, sendo que aqui a ulceração ela não só é uma dica diagnóstica, como também um fator prognóstico importante. Então, aqui, mais uma vez, uma lesão para exercitar o ABCDE, né, uma lesão de bordas irregulares, coloração variável, que tem assimetria e, com certeza, um tamanho também maior do que 6 milímetros. E quando a gente olha microscopicamente, nós temos aqui a epiderme, e aí dentro da epiderme, a linha que eu estou traçando aqui, ela é ainda dentro da epiderme, a gente tem a formação de lesões formadores de ninhos, então são agrupamentos de melanócitos, formando essas bolinhas que vocês estão vendo eu desenhar aqui. Então esses ninhos, eles vão estar dispostos na junção dermo-epidérmica, e aí nós temos algumas células isoladas indo em direção à superfície epidérmica, que é o que a gente chama de migração pagetoide, e essa neoplasia ela está crescendo em sua maior extensão ou de forma predominante nos sentidos laterais, que é o que a gente chama de crescimento radial. Mas é claro que aqui a gente tem bastante infiltrado inflamatório e a gente pode ter também o crescimento vertical nesses casos, mas ele é um componente menor. A outra variante que eu gostaria de falar para vocês é do melanoma acral lentiginoso, que é uma variante muito comum em pacientes negros e asiáticos, e está associada a um prognóstico muito ruim. Essas lesões elas acometem normalmente a região subungueal e região plantar, como a gente está vendo aqui. E normalmente quando o paciente percebe essas lesões, elas já têm um tamanho muito grande ou já tem uma profundidade muito grande e estão frequentemente associadas a linfonodos positivos e metástases à distância. São mais comuns no sexo feminino e em pacientes idosas. E aí aqui a gente na histologia já tem uma primeira dica de que isso é uma região acral, né? Nós temos uma pele espessa, que quer dizer que a gente tem aqui uma camada córnea mais espessa e compacta, e nós temos camada lúcida também, aqui como a gente está vendo, a camada granulosa também mais espessa, e aí na camada basal a gente consegue enxergar melanócitos atípicos também dispostos de forma lentiginosa, ou seja, um ao lado do outro. É importante lembrar que a gente usa esse termo lentiginoso quando a gente tem um aumento desse número de melanócitos, e o normal é que a gente encontre de 5 a 10, um melanócito a cada 5 a 10 queratinócitos, né? Então, quando a gente tem uma relação maior do que isso e esses melanócitos organizados um ao lado do outro, a gente já está autorizado a chamar de crescimento lentiginoso. E aqui mais uma vez, né, aqui nesse caso a gente tem um crescimento radial mais exuberante, mas é claro que às vezes a gente pode ter pequenas áreas de microinvasão ou um crescimento vertical e francamente invasivo. E a última variante que eu vou falar para vocês é o melanoma nodular, que é comum no sexo masculino, costuma ter um prognóstico muito ruim, principalmente porque aqui a espessura tumoral ela vai ser muito grande. Apesar de ser um crescimento exofítico, né, para cima da superfície cutânea, se a gente fosse medir a espessura tumoral aqui, ela com certeza já vai ser uma espessura tumoral que prediz um pior prognóstico. Normalmente essas lesões elas se localizam no tronco, formam esses nódulos bem pigmentados e que na histologia a gente consegue ver a epiderme, às vezes tem ulceração. E abaixo aqui da epiderme a gente já vê uma proliferação importante de células neoplásicas e com pigmentação variável. Então a gente vê aqui áreas mais pigmentadas, com pigmento melânico, outras que a gente não enxerga tanto, e que possui uma espessura tumoral muito grande. E então vocês reparem que eu tenho falado que tem pigmentação e não tem pigmentação, porque justamente nós temos melanomas malignos que são pigmentados, em que a gente enxerga células neoplásicas com citoplasma bem amplo, com núcleos excêntricos, nucleolos bem evidentes, que tem, às vezes, núcleos diametralmente opostos, né, uma binucleação com núcleos opostos dentro da mesma célula.
e exuberante atipia e figuras de mitose. A gente pode ter pigmento melânico, acastanhado, amarronzado, como vocês estão vendo aqui, mas a gente tem melanomas que são conhecidos como melanomas amelanóticos, em que a gente tem essas mesmas características histológicas de malignidade, às vezes até muito mais visíveis quando ele não é pigmentado. A gente vê os nucleolos bem, os eosinofílicos bem evidentes, citoplasma aqui mais clarinho, e aí o diagnóstico diferencial dessas variantes amelanóticas, ele é muito amplo, porque a gente vai ter que fazer imunistoquímica para provar que de fato existe uma diferenciação melanocítica e excluir outros diagnósticos diferenciais, como carcinomas pouco diferenciados e sarcomas também com esse mesmo aspecto. Aqui só para ilustrar para vocês o que é o crescimento radial e vertical. Então, lembrando que o crescimento radial, ele é o crescimento que ele acontece para as laterais. E, claro, ó, como vocês veem aqui, tem um pequeno foco de microinvasão suspeito, que seria interessante a gente fazer imunistoquímica para comprovar que isso são células neoplásicas mesmo, como o SOX10, HMB45, Melan-A e o S100, que seriam os 4 marcadores que a gente mais usa para tumores melanocíticos. E aqui o crescimento vertical, em que a gente tem um componente epidérmico, a gente vê aqui células malignas na epiderme, e na derme nós temos também a formação aqui desses pequenos agrupamentos, pequenos ninhos e células isoladas em direção à profundidade, né? Então o crescimento vertical aqui em direção à profundidade. E aí, para finalizar, eu gostaria de falar alguns fatores prognósticos do melanoma maligno que devem sempre constar no laudo, porque eles vão guiar a terapêutica. Então, claro que a espessura tumoral, também conhecida como espessura de Breslow, ela deve ser sempre relatada em milímetros, e a gente mede essa espessura desde a camada granulosa até o ponto mais profundo de infiltração neoplásica. Nós também fazemos os níveis de Clark, que são os níveis de invasão tumoral, e esses níveis eles variam de Clark 1, que seria um melanoma in situ, até o Clark 5, que seriam melanomas que infiltram até a hipoderme. A ulceração, nós temos que falar se ela é presente ou ausente, porque elas indicam pior prognóstico. A presença de infiltrado linfocitário tumoral, aqui também vai se aplicar a questão da imunidade do hospedeiro e, às vezes, quando são tumores com rico infiltrado linfocitário tumoral e ele é ativo, que são aqueles linfócitos que estão na periferia e dentro do tumor, podem ser pacientes que fazem imunistoquímica para PDL1 e pesquisa de PDL1 e muitas vezes podem ser candidatos à imunoterapia. A contagem mitótica ela deve ser sempre feita em milímetros quadrados, então quanto mais mitoses, pior é o prognóstico. A presença de regressão, isso deve ser notado. A regressão ela é uma região onde existia um melanoma e ele regrediu espontaneamente, e a gente vai encontrar nessa região fibrose, vasos ectasiados e melanófagos. E muitas vezes a gente tem isso em quadros em que o paciente ele tem um melanoma metastático em linfonodos, ou às vezes em locais sistêmicos, e que a gente não sabe dizer o sítio primário. E se a gente encontra na pele alguma região que lembra uma cicatriz, isso pode corresponder a uma área de regressão, onde existe um melanoma que fez o seu contexto metastático e desapareceu. Outro fator que deve constar no laudo é a microsatelitose. A microsatelitose ela corresponde a um foco tumoral maior do que 0,05 milímetros, que está separado do tumor principal. Então, a gente vai ter o tumor principal numa região, e aí depois de uma certa distância, a gente encontra o nódulo, o foco tumoral, às vezes na profundidade de melanoma, que tem esse tamanho, de maior que 0,05 milímetros, e aí está associado a um alto risco de recorrência local, porque normalmente a gente não enxerga isso clinicamente, nem na hora da ressecção cirúrgica, e esse nódulo, esse foco tumoral, ele fica lá, quiescente até que ele cresça e dê metástase à distância e faça uma recorrência local. E claro, invasão linfovascular, está associado aqui, diversos estudos associam ela, no contexto do melanoma, a uma menor sobrevida, e a infiltração perineural também está associado à recorrência local. Então, para terminar, aqui algumas características que devem constar no laudo anatomopatológico, que também fazem parte dos critérios que a gente vai utilizar para estadiamento. Então, nós temos que dar sempre a variante, o tamanho tumoral, o Breslow e o Clark,
contagem mitótica, ulceração, a invasão linfovascular e o neurotropismo. E esses critérios que eu falei para vocês que estão relacionados a pior prognóstico, assim como o status das margens cirúrgicas. Então, com esse vídeo, eu encerro essa série de pequenos vídeos sobre os principais tumores cutâneos. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Fico à disposição para dúvidas e nos vemos em breve. Até lá!